Na aula passada nós cobrimos a primeira tábua. A primeira tábua dos 10 mandamentos tem os 3 primeiros mandamentos. O foco da primeira tábua é amar a Deus acima de tudo. O foco da segunda tábua, amar ao próximo. Jesus Cristo simplificou: ame a Deus acima de tudo, ame ao próximo como eu te amei. E posicionou essas 2 tábuas. O primeiro dos mandamentos, amar a Deus sobre todas as coisas. Nós falamos sobre o poder de Jesus Cristo, o poder do amor a Ele, trabalhar contra idolatrias, contra a desordem da vida, ter certeza que nós pensamos aonde nós colocamos o nosso tempo, as nossas prioridades, para saber que nós damos o tempo ideal a Deus, que nós deveremos dar. E com isso, sabendo que tempo é a unidade da nossa vida, na medida que nós dedicamos tempo a Jesus Cristo, nós estamos dando prioridade a Jesus Cristo. Então, conversamos sobre a questão também de a desordem da hierarquia da prioridade, levando a pecados. Todos os pecados sendo uma influência de uma forma ou de outra, sobre desordenar, tirar a ordem certa das coisas. Depois falamos sobre não tomarás o nome do Senhor em vão. Conversamos sobre piadas, expressões populares, usar o nome do Senhor em vão, mesmo que de brincadeira. Conversamos sobre promessas, sobre juramentos, sobre propostas, propósitos, né? Lembrando que o juramento, quando feito a Deus, só pode ser retirado por um bispo. Portanto, a gente faça propósitos, faça promessas, juramento tem que ser cumprido, né? É uma relação entre você e Deus. Terceiro mandamento, falamos sobre guardar domingos e festas de guarda. Já havíamos falado parte disso na aula de preceitos, sendo domingo e as festas de guarda dias de preceitos. Falamos sobre finados, dia de santos, que passou no fim de semana passado, e sobre essa necessidade de entender por que a movimentação de sábado para domingo. No Antigo Testamento era sábado, no Novo Testamento é domingo, a partir de ressurreição de Jesus Cristo. Então, bem, tranquilo? Alguma pergunta sobre a última aula? Não? Então tá bom. Na aula de hoje, nós vamos falar sobre a segunda tábua. A segunda tábua, mais uma vez, é sobre o próximo. Em Gênesis, você vai ver que Deus nos criou para amar a Deus e nos santificar. E nós conversamos que nos santificar é estar mais próximo de Deus. E a forma de estar mais próximo de Deus é através do amor a Deus. E o amor a Deus, muitas vezes, é encontrado através do amor ao próximo. Daí a importância da segunda tábua. A forma de amar a Deus é amar a criação, que é o próximo. Então a segunda tábua agora vai falar sobre os mandamentos para permitir que você desenvolva o amor ao próximo. O interessante, aí voltando ao conceito de fazer catequese quando você é criança e catequese quando você é adulto, é que quando você é criança é muito difícil você conseguir incutir conceitos mais elaborados. Então, o foco dos mandamentos é não fazer, não matarás, não roubarás, não faça algo. É o negativo. Não é o foco que nós temos como adulto. O foco que nós temos como adulto é quais são as virtudes que são desenvolvidas na medida em que você não tomar certas atitudes. Então, quando Deus nos passa esses mandamentos, não é você não deve fazer tudo, mas se você evitar isso, você vai desenvolver estas virtudes. E estas virtudes te aproximam de mim. Então, o foco dos 10 mandamentos é Deus nos ensinando a amá-lo, nos ensinando a achar o nosso caminho da salvação, como consequência, nos ensinando a possibilidade da vida eterna e a visão beatífica, que é o que nós buscamos. Tudo bem até então? Os 10 mandamentos e a história do mundo. Antes de entrar nos próximos 7, é interessante voltar e pensar um pouco na história do mundo, eu vou aqui limitar ocidental, né? Porque o mundo oriental se desenvolveu de formas diferentes. O mundo ocidental, a partir do Império Romano, tivemos vários outros impérios, né? O Macedônia, o Assírio, o Babilônico, o egípcio, babilônico, o assírio, o macedônico,
persa e romano, nessa sequência da criação. Nesse processo como um todo, pensa, a Europa era um combinado de tribos bárbaras. Você tinha lá os francos, os anglo-saxões, os visigodos, os ostrogodos, os francos, tudo tribos bárbaras. Cada um desses impérios chegaram, nenhum deles realmente tomou do meio da Europa para cima. Aquela área ficou intocada, até o Império Romano. O Império Romano começou da Itália para cima. Todos os impérios vieram do norte da África ou dos países árabes e chegaram até parte da Europa. O Império Romano não. Pegou da Itália para cima e depois expandiu da Itália para baixo, chegando a tomar parte do norte da Itália, a parte da África, do norte da África e a parte dos países árabes. Quando o Império Romano fez isso, começou a trazer com ele a sua cultura, a sua organização, o seu conceito de certo e errado. No momento em que eles realmente estabelecem-se na Europa inteira, basicamente, e no momento em que Constantino, então, nós vamos cobrir isso na aula de história, através do Edito em 313, permite a religião católica, e Teodósio, em 380, transforma a religião católica na religião oficial do Império Romano. A partir desse momento, esses conceitos que já estavam presentes, na verdade, a esse ponto, mais de 50% do Império já era cristão. Então, a decisão veio por uma série de fatores, mas um deles começava a ser um processo de guerra civil, porque os romanos continuavam perseguindo os cristãos, mas os cristãos já não eram mais um grupinho pequeno. Eram 12. Entendeu? Não eram mais 12, era já metade do Império. Então, a coisa começou a ficar estranha, né? Além do que, a mãe de Constantino era uma católica, uma cristã fervorosa. Tudo se somou à definição, então, através de Teodósio, vamos completar essa parte interessante, Abel, por causa das perseguições entre... Já que você falou da mãe de Constantino, fala da escada que a gente... Rapidinho, uma partezinha. Em Roma, perto de Latrão, Em frente, assim. tem a escada santa, né? Que é a escada que Jesus Cristo sumiu em Roma, Basílica de Latrão, São João de Laterano. São 4 basílicas Latrão. papais que fazem parte do jubileu, e Latrão é uma delas. A escalera santa. Então, a escada santa, que é a escada que Jesus Cristo subiu quando foi julgado por Pôncio Pilatos. Então, a mãe de Constantino, na verdade, ela levou para Constantinopla várias relíquias. A cruz, a manjedoura, a coroa, a escada. E depois, com a invasão dos otomanos e do Império Persa em Constantinopla, sentindo que isso aconteceu, muitas dessas coisas foram trazidas para a Europa. Algumas ficaram em Jerusalém, outras foram trazidas para Roma. E outras foram distribuídas entre outras basílicas da Europa inteira. Mas, voltando nesse momento, o que acontece? Essas tribos que tinham sido colonizadas ou conquistadas pelo Império Romano, que tinham uma atitude de meio que permitir que eles continuassem com suas culturas, mas tinha um mínimo que tinha que ser aceito, mas dava-se muita flexibilidade para que as culturas se mantivessem. Quando a igreja começa a trazer os sacerdotes, os missionários para essa região, começa então a trazer também o conceito de certo e de errado, baseado nos 10 mandamentos. E esses conceitos se transformaram à base da sociedade ocidental. Então, quando você olha a Carta Magna, quando você olha a Constituição de vários países, existe uma semelhança muito grande entre os conceitos morais, nós vimos os princípios morais da igreja, né? E as constituições. Porém, um dos problemas que nós temos hoje em dia é que tem gente que acha que os dois são o mesmo. Infelizmente, há coisas que são aprovadas por lei que não são aprovadas pela igreja. O desenvolvimento das culturas nesses países atrapalhou, separou um pouco. A partir da Guerra dos 30 anos, vamos ver também com Lutero, onde houve uma desassociação da igreja com o Estado,
aí se começou a separar, e aí novas legislações surgiram que estavam mais alinhadas com o mundo do que com o céu. E essas legislações não necessariamente estão em linha com o que acredita a igreja. Então, grande parte da história, como nós conhecemos, são baseadas nos 10 mandamentos. O fundamento legal e moral, nós conversamos, o respeito à dignidade humana, a preocupação com a dignidade humana, com o trabalhador, com todos esses conceitos, a integridade, a honestidade, nós vamos falar sobre todos eles nos mandamentos. Justiça social e economia, nós falamos sobre na parte de princípios, lembra? Um dos princípios era a justiça social. O outro princípio, responsabilidade pessoal, integridade. Então você vê que os princípios, os preceitos vão começar a fechar. Agora, proteção da família, patrimônio, a igreja doméstica, espiritualidade e comunidade, vamos falar o tempo todo sobre isso, somos nós, e ética ambiental, que é a proteção à criação. O respeito à criação. Nós somos parte da criação, o ambiente também. Então, essa preocupação ética ambiental faz parte da responsabilidade da igreja e nossa. Tudo bem até então? Sim. Quarto mandamento, honrar pai e mãe. Perguntinha, quantos mandamentos tem na segunda tábua? 7. Muito bem, estão acordados. Quarto mandamento, honrar pai e mãe. Quem consegue me dizer o que é isso? O que é o quarto mandamento? Não precisa falar todo mundo ao mesmo tempo, não. Vamos lá. Quarto mandamento. Eu sei que é honrar pai e mãe, mas o que significa? Cuidar. Cuidar? Não. O que mais? Respeitar. Respeitar? Vamos lá. Quando você pensa nesse mandamento, o que te vem à cabeça? Amar pai e mãe. Amar pai e mãe, cuidar, respeitar. Apesar de qualquer coisa. Apesar de incondicional, né? Todos os sentimentos vinculados à família. Honrar pai e mãe é a base, é o início da estrutura da igreja doméstica. Certo? Na medida em que há a hierarquia correta dos sentimentos e das atitudes, ou seja, não há atitudes ou sentimentos desordenados, a estrutura da casa funciona. Não é à toa. Deus, para Jesus Cristo veio ao mundo, ele criou o mundo. Não seria difícil ele fazer Jesus 30 anos. Criou o mundo inteiro. Por que ele quis que Jesus passasse por uma família? Entendeu? Então é importante a gente entender a importância da igreja doméstica, essa igreja doméstica dentro do corpo crístico de Cristo, corpo místico de Cristo, e a base da nossa igreja. Então honrar pai e mãe é o início dessa conversa, mas honrar pai e mãe é obedecer? Também. É só obedecer? Pois é, porque veja bem, se você obedece, mas quando está tendo uma conversa com um amigo, você fala mal do teu pai e da tua mãe, você não está honrando seu pai e sua mãe. Então é a combinação do que você pensa, do que você sente e do que você faz. Né? A estrutura da família começa nessa honra de pai e mãe. Porém, isso é uma relação dos filhos com os pais ou dos pais com os filhos? De ambos. De ambos. Se os pais não forem honrados, torna esse mandamento muito mais difícil. Porque os pais, assim como a igreja, nos dá o exemplo. Então, o quarto mandamento não se limita somente aos filhos honrarem pai e mãe, se limita aos pais serem honrados. Daí a importância, que a gente já comentou e a gente comenta, dos pais de hoje também passarem pelo processo de se catequizar. Porque eles precisam ser exemplo em casa. Ah, não, você tem que fazer o batismo, você tem que ter primeira comunhão, você tem que ter crisma. Eu não tenho, mas tudo bem, mas vocês têm que ter. Eu não vou na missa porque não é preciso para mim, mas você tem que ir. Nós não rezamos em casa porque a vida é muito corrida. Então, não há a igreja doméstica nesse caso.
E aí você tem um monte de órfãos. E esses órfãos religiosos, infelizmente, são expostos a opiniões. As pessoas, por natureza, buscam conforto. Conforto, muitas vezes, vem através de emoções. A Igreja Católica não está aqui para falar bonito para ninguém, nem para agradar ninguém. A Igreja Católica não veio para ser alterada pelo mundo. Veio para mudar o mundo. Na medida em que você tem uma gama de jovens buscando benefício e prazer imediato, buscando não ser contrariado, é muito difícil que eles fiquem na Igreja Católica. Eles vão para a Igreja Evangélica. Por quê? É música, é emoção. Se eu me arrepio é porque eu tenho fé. Eu tenho mais fé lá do que eu tenho na igreja, que eu fico lá e não entendo o que estão fazendo. Pô. Troço chato, demorado, o cara falando lá, tô nem prestando atenção. É muito difícil, porque a base da fé não existe. Então você vê uma dificuldade, ouviu-se uma dificuldade da Igreja Católica, não é de recrutar fiel, mas é de ajudar os fiéis. Grande parte das reformas que vieram com o Vaticano II vieram nessa linha. Reconhecimento da igreja que havia uma apostasia, uma saída em massa da igreja. Entendeu? E tem gente que comenta assim, a Igreja Católica nunca perdeu um fiel, porque os que saíram não eram católicos. Eu não concordo com isso. Tem muito católico que saiu por falta de conhecimento, falta de entendimento, falta de razão para ficar. Falta de catequese. Falta de catequese. Que começou por quê? Em casa não recebe isso. Em casa não senta com os pais para rezar. Aí vai para a missa e fica correndo, porque não entende a importância e a reverência do momento. Porque aquele momento de domingo não reflete um momento a semana inteira. Onde a criança desde pequeno aprende, não, agora é hora de rezar. Agora vamos começar com o Papai do Céu. Agora estamos falando com a Mamãe do Céu. Agora a criança não aprende isso, na igreja não se comporta. Então você vê a importância da igreja doméstica que começa no respeito aos pais, os pais respeitam os filhos, mas não se limita à igreja. Então esse mesmo conceito se expande à sociedade. Entender, respeitar e dar dignidade à estrutura da sociedade justa. Pergunta? Na verdade, um comentário. Enquanto você falava, eu lembrava das aulas de história, que nessa época dos romanos, e até quando a gente vê a história do povo judeu, o respeito e a sociedade, ela se montava em torno da família. Então, os patriarcas tinham muito mais poder diante da família, de decidir o destino de cada um da família. E isso, culturalmente, foi se perdendo. Então, agora é em torno dos amigos. E hoje é todo mundo igual. E transferiu essa autoridade dos pais para o Estado. É a tal da liberdade, isso. Né? E aí, você falava, eu percebi hoje, sendo mãe e esposa, que honrar pai e mãe também é hoje, sendo adulto e sendo pai e mãe, é se tornar o pai e a mãe. É, ser pai e mãe. Ser pai e mãe. Não ser É o o coleguinha. pai, Exato. exatamente. O pai ser o José da casa. Exato. A mãe ser a Maria da casa. É. Papéis fundamentais. Existe uma razão, um plano de vida de vida de Deus para que existisse uma Maria e para que existisse o José. E exigir, né? E exigir esse respeito, esse amor, ensinar. Nós infelizmente não estamos aqui para sermos amigos dos nossos filhos. Porque eu queria fazer uma observação que eu acho que tem muito sentido, porque Jesus, que é Deus, foi um homem extremamente obediente e acatava tudo que Maria e que José, o pai daqui da terra, falava com ele. Então ele deu, o maior exemplo que nós temos é de Deus que se fez homem, ser humilde e obediente aos pais. Honrando os pais. Honrando e obedecendo.
Então, o foco aqui é entender que, na verdade, essa estrutura, ela é a estrutura básica não só da nossa sociedade, como a estrutura básica da nossa igreja. E as nossas ações na relação com a comunidade têm a ver com as ações do que a gente aprende dentro desse micromundo. Né? Então, a importância, a relevância do respeito aos pais, dos pais serem respeitosos, do início da Sagrada Família, obediência às autoridades e a família como base da sociedade da igreja. Quarto mandamento. Estamos bem? Tem uma dúvida. Diga. Honrar pai e mãe e amar pai e mãe são, assim, teoricamente poderiam ter a mesma coisa, mas eles podem ser coisas diferentes. Porque às vezes você honra os seus pais, mas eu já conheci uma pessoa que ela honrava os pais, ela falava, mas ela não amava. Por circunstâncias e exemplos que teve ao longo da vida. E é isso, pela igreja. Independente da relação, eu vou voltar um comentário que você fez, não me deixa embora sem nota aqui. Mas independente, que eu fico guardando aqui para mim, independente da relação hierárquica ou não, amar ao próximo Sim. é tudo que nós temos que fazer. Então, na medida em que o filho não ama um pai, tem uma relevância e um peso muito grande. Os pais, né? O pai ou a mãe. Eu tenho dificuldade muito grande em dizer que você consegue honrar sem amar. Muito difícil. Entendeu? Eu acho que ele obedecia aos pais. É diferente. Ou pensava que não amava. Ou pensava que não amava. Ou pensava que não amava. Entendeu? Porque Porque existe mágoa, existem outras coisas ali. É. Acaba, assim, é porque amar, no fundo, amar é uma opção. sim. Você decide amar ou não. O que não pode existir é falta de respeito. Sim, Então, sim. assim, tem até vi várias vezes eu esqueço quem é, mas que ele fala que ele foi falar com a mãe, foi brigar com a mãe, e fala assim, então não vou te amar, mãe, eu não preciso me amar, você me ama se quiser. Agora, me respeitar eu não te dou opção. E quem disse que eu quero? E quem disse que eu quero teu amor? Teu respeito no teu espaço. Entendeu? Respondeu? Sim, sim. Quando você fala virou tudo igual, essa é a desordem que causa o caos. Por quê? Não é igual. Os pais têm uma hierarquia sobre os filhos. Na medida que você faz todo mundo é igual e amigo, você quebra a ordem das coisas. E isso é o trabalho do inimigo. Na medida que você desordena, você cria o caos. Entendeu? Você tem que impor a sua autoridade, a sua posição. Exatamente. Respeito, educação, mas você tem que impor. Tem que impor. Quinto mandamento, não matar. Esse é fácil, define aí. Quinto mandamento, não matar. Não matar. Não matar. Falou tudo. Esse é importante. Não tirar a vida. Não tirar a vida. Muito bem. Aí quem é vegetariano tá de boa, né? Não, mas aí tá matando as plantinhas, cara. Tá matando as plantinhas. Não matar. É uma pena que nós só temos. Porque cada um desses mandamentos dá para ficar muito tempo. Porque a abrangência, a relevância, a intenção e o conceito, a natureza de cada um deles é extremamente abrangente. Tá? Quando eu quero bater nessa tecla aqui, que na verdade eu quero que fique para cada um desse mandamento que, no fundo, o menos importante é o óbvio dele. O óbvio dele é não matar. Não matar, você pensa não tirar vida. Tá certo? Tá certo. É o óbvio. Tá certo. Faz parte do mandamento. Mas, existe somente a morte física? Não. Me dá um exemplo de morte espiritual. Ótimo. Ódio, Blasfemar contra o Espírito Santo. blasfemar, raiva, falar mal. Então veja bem agora, nós estamos falando de dois tipos de morte. A morte da criação Carnal. e a morte da dignidade. Então vamos expandir cada um deles. Morte da criação. Essa é a morte física. A morte carnal, da carne. Né?
a posição da igreja não é só a morte do direto e do voluntário, mas é do indireto e do involuntário também. Pena de morte. A igreja aceita a pena de morte? Não. Vocês têm certeza? Tem. Vamos lá. É, Quem acha que a igreja não, assim, em condição nenhuma, aceita a pena de morte, levanta a mão. Condição nenhuma, nenhuma. Em condição nenhuma. Tipo assim, não tem conversa. Essa vírgula aí é capciosa. Eu acho que tem coisa. Quem acha que pode existir casos onde a igreja aceite a pena de morte? Vamos retirar. Está batendo. Mas a igreja, ela permite guerras, né? Assim, se é necessário. Mas então, pena de pra morte. mim tá intrínseco. Pena de morte. A pena, Mas é um ótimo ponto. É um ótimo ponto. A igreja também é contra guerras. Mas... Porém, se a guerra for justa como uma defesa do invadido, ela é a favor. é defesa, não é ataque. e- Todo mundo tem o direito a se defender. E é justo que haja a defesa. Por isso que a igreja não vai se posicionar contra quem está sendo invadido. Porque por justiça, aquela pessoa precisa se defender. O próprio Vaticano tem guarda. O próprio Vaticano, exatamente. Eu fiz esse comentário pelo seguinte, porque a verdade é que até 2018, a igreja tinha exceções. Então até muito recente. Então, não, ok. O Papa Francisco Eu ontem tinha. é que realmente bateu o martelo e disse: a vida é inviolável. Não há exceção. Mas se você pensar na história da igreja, tivemos a Inquisição, tivemos guerras levantadas pela própria igreja, né? Tivemos vários casos. E haviam vários casos onde a igreja via como exceção a questão do ato de matar consciente, voluntariamente. E até o caso de pena de morte. Hoje em dia não, é zero, tipo zero. Mas em legítima defesa se mantém. Legítima defesa é diferente. Mas Você ele está não é você pena se de defendendo. Você está se defendendo, não está dizendo que para É. você se defender você precisa matar. Agora, que outras formas de morte existem? Que outras formas de matar a criação existem hoje em dia? Morte da fé, você... Morte da fé é da dignidade. Agora eu estou falando essa é a verdade. O aborto. Apostasia. Matar a criação física. Por enquanto eu estou na criação. Aborto é considerado? Aborto. O que mais? Eutanásia. Eutanásia. O que mais? Suicídio. Suicídio. Tem mais. Vamos lá. Pílula. Métodos anticoncepcionais. Métodos anticoncepcionais. Certo? DIU, qualquer método anticoncepcional. Vasectomia. LP, ligadura tubária. Nós temos falado, IVF, Fertilização in vitro. fertilização in vitro. Todas essas são formas de assassinato. Todas essas, houve a criação e você extinguiu-a. Às vezes é pelo risco, né? Porque você não tem o controle. Você não tem controle, mas Aí você arrisca. a igreja é contra. Você vê, tem uns casos famosos aí. Andrea Bocelli é um caso. O médico falou, aborto vai dar problema. A mãe tomou risco, não bateu, teve aí. Caiu o risco cantando. Tá aí o risco cantando. Maravilhosamente bem. O Padre Pio tem uma história muito bonita que a mulher vai fazer a confissão, ele fala, você fez todas as confissões? A mulher fez? Ele falou, não fez não. Pensa melhor. A mulher, já pensei, já fiz tudo. Não fez não. Pensa melhor. Aí, eu acho que ele permitiu a ela que tivesse uma visão. Uma praça cheia e uma pessoa sendo adorada por todos. Aí ele falou para ela, esse é o Papa que nunca nasceu porque você abortou teu filho. Ela seria a mãe do Papa. Então, formas de atacar a criação. Agora, formas de atacar a dignidade. Nós falamos. Uma que é mais.
Dignidade. Calúnia, Calúnia. Pecado mortal. difamação. Fofoca, pecados mortais. Aí você começa a atacar o uso de substâncias ilícitas. Você está bebida, álcool, drogas. Você está atacando a vida, destruindo a vida aos poucos. Marginalização, falta de atenção a pobres, a marginalizada sociedade, falta de cuidados com o nosso irmão. Tudo isso é forma de matar. Algumas mais severas que outras, mas todas são formas de matar. Então tem que desenvolvimento de raiva, né? Tudo são formas de você matar a dignidade da pessoa. Então, quando a gente pensa em não matarás, nós pensamos de que a vida é inviolável, a santidade da vida, como criação à imagem e semelhança de Deus, a vida é inviolável. A promoção da paz, porque para que haja um ambiente de justiça social, para que a gente possamos cuidar dos pobres, marginalizados, tem que haver um ambiente de justiça social. E o cuidado com a saúde, esse cuidado é interessante, porque o que é o nosso corpo? Santuário. Santuário. do Espírito Santo. É o tabernáculo da nossa alma. É a caixinha que Deus nos deu para guardar a nossa alma. Deus falou assim, olha, toma cuidado dessa caixinha, porque eu vou guardar a sua alma. Aí você pega e se acaba em drogas, se acaba em bebidas, Em açúcar. se acaba em açúcar, todos os vícios. Você não cuida do seu corpo. Ao não cuidar do seu corpo, você não está cuidando do recurso que Deus que deu. Nós não temos nada. Não temos nada. Tudo que nós temos são recursos que Deus nos deu para cuidar. A nossa casa, os nossos filhos, a nossa esposa, o nosso marido, tudo são recursos que Deus colocou na mão e falou assim, vigiai e cuidai, como falou para Adão. Então, a nossa missão é cuidar. Na medida que nós não cuidamos, nós estamos indo contra o quinto mandamento. Não sei se você viu um caso agora, eu não lembro o nome dele e também não sei aqui, vamos dizer assim, igreja exatamente, se é católica, evangélica, ele se converteu. Mas tem um cidadão no Brasil que foi já considerado o cara mais tatuado do Brasil. Você viu isso? Não vi não, mas esse é uma outra Cara, forma de ele, você... pra você ter uma ideia, ele tinha praticamente 100% do corpo tatuado, a feição dele, o rosto dele era uma caveira. E ele tá passando agora por sessões de remoção de Laser. tatuagem, laser. Isso dói a beça. Rapaz, se você vê como ele fica a cada sessão, mas como ele hoje já está... eu vou botar no grupo, eu vou achar e vou botar no grupo. É assim, e ele fala que Deus e Jesus Cristo o levaram a toda essa reviravolta na vida dele. Quer dizer, um cara que vem lá de adolescente tatuando, mas de forma frenética. Ele ficou praticamente 100% tatuado. Ele hoje está cheio de cicatrizes, está tirando tudo e está realmente assim, entregando a vida dele. Que legal. É muito bonito o testemunho dele. Não sei se é ao catolicismo ou ao protestantismo, mas é um belo exemplo do que Deus é capaz de fazer na vida de alguém. É muito bonito. O cara não tinha rosto. Tu olhava ele assim, era uma bizarrice até. Horrível. Então, tatuagem é uma outra preocupação de você. Ou tem gente que se machuca, né? Tem gente que... Mutilação. Né? Mutilação, automutilação, mudança de sexo. Tudo isso você está pegando a criação e falando assim, Deus errou. Eu sei o que é certo. Você está se colocando na posição de Deus. Olha aí a troca das prioridades. Olha a desordem. Né? Você não entendendo nada, né? Tem um documento que se chama Evangelium Vitae, de João Paulo II. É um documento que ele basicamente... Lembra, João Paulo II lutou contra o comunismo, né? Pegou um mundo, um momento de transformação. Mas ele se posicionou em algumas de suas homilias e posicionamentos dizendo, bonito, vencemos o comunismo, mas vencemos as forças que eram contra Nosso Senhor? Não.
Então ele faz um documento imenso, onde basicamente ele se posiciona a igreja contra muito do que são as ideias liberalistas de hoje. Sem dar nome a bois nenhum, ele é possivelmente... Tem 3 grandes documentos que são super polêmicos, né? Primeiro documento básico da Vaticano I, que definiu o dogma da infalibilidade papal. Isso foi super polêmico na época. Segundo, eu acho que é Leão XIII, eu não tenho certeza, tá? Mas é o Humani Vitae, que ele basicamente colocou a igreja, quando disse que a igreja é contra quaisquer tipos de dispositivos. Leão XIII, quaisquer tipos de dispositivos anticoncepcionais. Naquele momento da história, aquilo foi uma coisa assim, caiu como uma bomba na sociedade. E esse Evangelion, porque deu a direção da igreja, assim, essas ideias aí do mundo, aborto, esses conceitos todos, a igreja é contra. Então, aceito, é uma encíclica papal, não há discussão, é aceita, mas foi um documento que criou. Francisco suporta, Leão XIV suporta, na verdade ele tiveram até algumas mudanças recentes, trouxe clareza a alguns dos aspectos, lançou esses dias uma outra clareza também com relação a denominações marianas. Então, tá sendo bom, porque estão trazendo clareza para evitar. Toda vez que não há clareza, há confusão, há caos. As pessoas fazem bom uso dessa informação para benefício próprio. Clareza está vindo agora, né? Porque houve muita falta de clareza no papado anterior. Exatamente. Estamos bem? 5º pecado, não matarás? 6º pecado, bem polêmico. Não pecar contra a castidade. Não cometerás adultério. Não pecarás contra a castidade. Por que desse? Bom, o primeiro dele é a questão da pureza nas relações. Nem a igreja, nem Deus é contra a sexualidade, senão nós não existiríamos. Nós nascemos para procriar e povoar o mundo. Então essa não é a questão. A questão é como. E quando? Como e quando. Tá? Então, o posicionamento da igreja, a importância da entender é, na medida em que você traz pureza de intenção e de atitude para dentro da sua relação, você respeita a honra e a dignidade da outra pessoa. Tão simples quanto isso. Na medida que você traz para dentro das relações fantasias, coisas que vão contra a pessoa que você está, mas te lembram outras pessoas, ou atitudes que subjuga o teu parceiro ou a sua parceira, isso não tem nada a ver com dignidade. Não tem nada a ver com sexualidade. Isso é uma desordem. É uma desordem de quem viveu em pornografias, de quem viu filmes e tem ideias de que aquilo é uma realidade. É uma desordem de trazer para dentro da relação, que deveria ser, por natureza, pura de intenção e atitude, voltada para o amor, para a caridade, para a compaixão, para a dedicação, e você traz, então, esses instrumentos externos. Então você olha a troca de prioridade mais uma vez. Ao invés da tua prioridade ser a pureza, a intenção da relação, agora é satisfação pessoal. Porque uma coisa que subjuga a outra não é a satisfação da outra, é sua. Então, é uma linha muito tênue. Mas é importante entender a posição da igreja com relação à vida sexual de casais. Porque fora de casamento não existe. É contra a castidade. Por quê? Porque o seu corpo, como santuário, não foi feito para ser usado por ninguém e ser descartado. E você, como católico, respeitador dos mandamentos, não deveria estar usando e descartando outros. Isto não é digno. Vamos sempre voltar para a dignidade. Porque é isso mesmo, nós somos a criação. E temos dignidade intrínseca. Por isso que a igreja é contra a pena de morte.
Porque todo elemento tem uma dignidade intrínseca e capacidade de recuperação, de redenção. Por conta dessa dignidade intrínseca, até o último segundo, o pior dos elementos pode se transformar. Por isso a igreja fala, não. Você não deve tirar a vida de ninguém de forma não natural. A pessoa morre por questões naturais, não por atitude de ninguém. Tá? Então, a importância do sexto mandamento é entender exatamente você viver com a intenção de respeito à relação e ao outro. E que haja crescimento. E o prazer é resultado de você estar servindo e cuidando do seu parceiro e a sua parceira. Isso traz prazer. O prazer existe porque ele é necessário para que havia o sexo, para que nós possamos procriar e multiplicar na Terra. Então, todos esses sentimentos foram criados por Deus e devem ser usados. É legítimo. São legítimos, devem ser usados, porém da forma certa. Porque se não for feito, você mais uma vez está criando sentimentos desordenados. Você começa a usar pessoas, você começa a ser usado, você faz pouco caso do seu corpo, porque você hoje usa com um, usa com o outro. Você entra em relações que não são abençoadas. E aí vocês têm em conta a dignidade da forma como Deus, do plano de Deus para nós. Deixa eu colocar dessa forma melhor. Do plano de Deus para nós. Tá? Alguma pergunta? Polêmico tópico aqui, mas... Nenhuma pergunta? Todo mundo meio sem jeito? Todos pecadores. Todo mundo meio sem jeito. Mas é ótimo ponto, porque a própria Igreja Católica não é lugar de santo, é um hospital de pecadores, né? É isso aí. São pessoas tentando ser melhores. E lembra, nós viemos do pecado original. Nós caímos num mundo que é terra do inimigo das almas. Nós olhamos para o mundo de Deus, querendo chegar lá, mas estamos aqui na terra do inimigo das almas, sendo influenciados ininterruptamente por eles. Então, a nossa busca é, se você pensar num plano daqui até a santidade, né, você vai sair do seu caminho várias vezes. E quanto mais você aprender, quanto mais você permitir que o aprendizado e a vida de oração te transforme, menor vão ser esses movimentos. Quanto menos você fizer isso, maior vão ser esses desvios. E alguns deles talvez nunca volte ao caminho original. Então essa é a importância, na verdade, é você conseguir recuperar a tempo. Tá? Certo? Hã? Essa história do caminho, de você tentar aprumar, é um belo exemplo. Né? Nunca tinha pensado assim. Porque não tem jeito de não errar. Ah, não, isso mas aí é errar o mínimo possível. Né? Mas daí a importância da comunidade. A gente fala assim, não, mais uma vez, bater nessa tecla muitas vezes, né? A importância, nós não podemos viver em isolamento. A nossa igreja é a nossa comunidade. A importância da comunidade é essa estrutura emocional, espiritual e às vezes física, de te ajudar a notar que você saiu, né? E te ajudar a voltar. A volta nem sempre é fácil. A volta nem sempre é fácil. Então, quando você está em comunidade, convivendo e vivendo, você tem essa opção. Você tem gente que vai te ajudar. Vai te, nem que seja por lembrar. Na hora que você vê o exemplo de alguém, você fala... É por isso que a gente tem a confissão, gente. É a melhor maneira de você começar a voltar para o caminho certo. E é um exercício frequente de transformação. Cada confissão que você faz, cada exame de consciência é uma lembrança que você saiu da linha. E aí, quantas mais vezes você fizer isso, menos você vai sair da linha, porque você está constantemente se lembrando do caminho, né? Então, por isso a importância da confissão. Apesar da igreja, né, nós pede que seja só uma vez por ano, seria muito bom exercitar esse sacramento. É o mínimo, né? É o mínimo. Exercitar esse sacramento com mais frequência. É um aprendizado se confessar.
Tá? Não furtar. Vamos lá, não furtar. O que é não furtar, além de não roubar? Ah, você já falou tudo. Eu já falei tudo, né? Expliquei. Além de não roubar, vamos lá, preencha o... Além de não roubar, não furtar. Furtar é? Mentira. Hã? Não mentir. Não mentir no próximo. Guarda essa carta, guarda essa carta. Não desejar o do outro com propriedade ali. Esse faltam algo mais, mas faltam 3 para isso aí. Vamos chegar lá. Vamos chegar lá. Não, as cartas são boas, tá só, né, no momento errado. Não. Vou dar as dicas aqui, ó. Respeito à propriedade, solidariedade e honestidade no trabalho. O que se pode te lembrar não roubar? O que é não roubar? Não tomar para si o que é do outro. Não tirar vantagem. Não tirar vantagem. Vamos lá, tá indo. Pensando na honestidade de trabalho, se você troca seu tempo por dinheiro, você também deve seu tempo ao seu empregador. Não você chega lá e fica no WhatsApp, você está furtando o seu tempo. Integridade no trabalho. Isso. Você vê que Fazer de conta que, que o troco não tá certo, veio a mais e você não devolver. Sabe? Você vê como começa a expandir? Quando você pensa não roubar, é fácil, só não roubar. Então não roubei, tudo bem. Mas eu participei de um esquema de corrupção. Eu roubei? Calma. Eu não peguei nada. Eu não peguei nada, mas o cara falou, se você ficar calado, você leva 5%. Eu não fiz nada. Caiu na conta. Você aceitou. Entendeu? Isso é uma forma de roubo. Porque o roubo, como muito bem colocado pela Natália, é não dar aos outros o que lhe é devido, que basicamente é a definição de justiça. Você pode roubar Um dos princípios que nós intelectualmente vemos. uma pessoa. Sim. Você pode roubar emocionalmente uma pessoa. Você pode roubar uma pessoa de um futuro, por uma atitude de preferência a outros. Você pode roubar pessoas por entrar no esquema de corrupção. Você pode roubar uma população inteira. Você pode privar pessoas de acesso à saúde pública por estar envolvido em esquemas. Você pode roubar usando indevidamente o tempo. Você pode. Olha o conceito do que é não roubar. É essa questão de justiça, de não dar ao outro o que lhe é devido. Na medida que você toma uma atitude em que o que deveria ser de outra pessoa não é, seja se você é beneficiado ou não. Veja bem, não. Por isso que eu gosto de falar que a expansão do conceito, você pode até não estar sendo beneficiado. Gosto muito do Pedro. Tem uma situação que eu não vou nem perguntar se outra pessoa pode fazer ou não. Eu vou dar para o Pedro sem pensar. Agora, talvez tenha uma outra pessoa que fosse mais qualificada, estivesse precisando, se fosse justamente a pessoa própria para isso, que nunca vai ter aquela oportunidade. Porque eu decidi não dar oportunidade a ninguém. Eu roubei a oportunidade de alguém. Eu roubei a oportunidade de alguém. Entendeu? Então, vê que esse conceito de não roubar é aplicar a justiça em todos os tipos de recursos. Físicos, financeiros, emocionais, espirituais. Tempo, você é um empresário. Você vai tirar o seu domingo para trabalhar, mas bota teu funcionário para trabalhar no domingo. Você está roubando dessa pessoa a possibilidade de crescimento espiritual. É decisão. Né? Então, são as suas ações, é o que você faz, no que você se envolve. Se aquilo tirar de alguém a capacidade de ter acesso a um recurso, seja ele mental, espiritual, físico, não faz diferença. É uma forma de roubo. É óbvio que existem relevâncias aí, né? Todos são formas de roubo. A decisão do que é importante ou não, cabe a Deus. Vai ser o momento do julgamento final. Mas entender do que se trata o mandamento, para que nós tenhamos um norte nas nossas ações, é importante. Certo? Eu tenho uma pergunta, por exemplo, a questão do tip, né? De quando você vai no restaurante,
encaixaria nisso, por exemplo, porque na minha opinião é aquilo que lhe é devido. Você dá o tip à pessoa que está te atendendo, porque muitos que estão ali, que estão recebendo, é só aquilo que é o salário deles. E eu vejo muitas pessoas que escolhem remover ou não acham justo dar aquele pagamento. Isso é uma falta, não dá o que é cabido. Vamos trabalhar. Se a pessoa sabe, eu acho que sim, né? Se não sabe, aí é diferente, né? É a sua responsabilidade dar salário a essa pessoa? Vamos voltar à responsabilidade pessoal. É a sua responsabilidade pagar o salário do garçom? Não. Não. Quem é que deveria estar pagando o salário do garçom? Pregador. Por que não paga? Que é mal. Mas veja bem, tem que entender as coisas. Para pagar, já. Você- Lembraram que o Existe um conceito teológico chamado escrúpulo. Tá? Escrúpulo é quando você começa a ver cabelo em caixa de ovo. Quando você começa a achar que tudo é pecado, ou que tudo é errado, ou que todas você é tua responsabilidade de fazer e ser tudo. A gente tem que tomar cuidado com isso. O escrúpulo é uma ferramenta do inimigo, não é uma ferramenta de Deus. Porque é uma ferramenta para te trazer ansiedade, medo. Tá? Então tem que ficar atento a isso. Excesso de zelo, né? É. Agora, Acontece mais do que a gente imagina. uma pessoa que faz, que ama, o amor o amor puro é incondicional. Eu vou fazer por você, independente se você vai fazer por mim. Eu vou fazer por você. Porque sou eu que amo, é a minha capacidade de amar. Eu vou fazer e ponto. É a minha decisão. Se você retornar, você talvez me motive a fazer de novo. Isso é uma outra discussão. Talvez eu me sinta mais feliz em fazer para você do que eu vou fazer para outra pessoa. Isso é uma outra discussão. Mas não há cobrança. Uma pessoa te serviu bem. Você sabe que aquela pessoa só recebe aquilo. Você quer compartilhar os seus recursos com essa pessoa com uma forma de amor? Faça-o. É uma atitude de amor, não é uma obrigação. Então, se você não o fizer, você não está errado. Mas você sabe a situação, você sabe o que acontece. Então você fala, eu não quero deixar o meu irmão que fez um bom serviço, ou a minha irmã, numa situação difícil, e Deus me deu recursos. Então eu quero compartilhar esses recursos. Aí você decidiu, faz. Entendeu? Agora, a pessoa te distratou, não distratou bem lá. Você vai botar a gorjeta ali porque... você toma uma decisão. Falou, não houve amor. Não fui amado de forma alguma, não fui respeitado. A minha Se bem que dignidade aqui foi nos alterada. Estados Unidos é 99%, Conceito. conceitualmente você Conceito. dá gorjeta independente de tudo, né? Conceito. Mas não é pecado se você não está roubando aquela pessoa daquilo. Aquela pessoa não deveria estar esperando, não deveria estar recebendo de você aquilo. Entendeu? Não levantar testemunho. Então, me dá um exemplo Falso de testemunho. verdade nas palavras, honestidade nas ações e integridade nas relações. Vamos lá. Mentir. É um exemplo de não levantar falta. Certamente é não levantar falso testemunho envolvendo o nome de Deus e tudo, porque você tem o 8º e o 2º mandamento, uma tacada só, né? Mas com relação à verdade nas palavras, viver a verdade é o que nós buscamos. Viver a verdade de Deus. Mas é a verdade, é a busca da verdade, incessante busca da verdade. Na medida em que você começa a criar versões da verdade que atendem às suas necessidades, você está começando a manipular a verdade. E aí você pode estar caindo em falsos testemunhos. Difamar pessoas, falar mal, fofoca. Isso é uma forma de levantar falso testemunho. Não ser honesto nas suas ações. Lembra que as nossas obras são nossos testemunhos. É o nosso testemunho. O nosso testemunho como católico está nas nossas ações. Aquele católico que está na igreja, está ajoelhado, chega na saída no
estacionamento, sai xingando todo mundo. O nosso testemunho define quem nós somos. São as nossas ações. É aquela brincadeira de quando se você espremer limão, não tem como sair groselha. Quando espremido, só sai aquilo que você tem por dentro. Entendeu? Então, em situações difíceis, é que nós mostramos quem nós somos. É nesse momento que o discernimento, lembra? Sabedoria, fortaleza, temperança, justiça. Nós falamos de virtudes, né? Falando das virtudes todas, é nesse momento que essas virtudes vêm ou não à tona. Você ter prudência antes de falar. Que você fale e haja com justiça. Que você tenha a fortaleza de fazer o que é certo, mesmo que não te beneficie. E que você tenha a temperança para controlar as suas emoções e fazer o que é certo. Você vê, cobrimos as 4 virtudes cardeais numa só ação. Né? Então, nesse momento em que as virtudes podem vir à tona ou não. E se não vierem, essa é a reflexão. Quando você pensa em exame de consciência, exatamente isso. Não deveria ter feito isso. Não deveria ter feito isso. Quanto mais você pensar assim, menos você vai fazer. É natural. Então, essa é a honestidade das ações para que haja testemunho. Verdade das palavras. Nas palavras nós falamos, cobrindo, literalmente, agir com a verdade. A verdade é que você tem consciência. Veja bem, as pessoas se enganam. Muito interessante, nós estávamos confessando em Cássia, né? E a Vanusa foi confessar, até confessamos em português, foi muito legal. Ela veio da Itália confessar em português, foi legal. E, cidadezinha pequenininha, Cássia é muito pequenininha. E eu confessei com um, você confessou com o outro. E aí a Vanusa acabou de confessar. E o padre, como estávamos com tempo, né, o padre fez um negócio muito legal, que fez uma direção espiritual com ela no processo. Trabalhando o que ela tinha comentado e a absorção, ele começou a desenvolver em cima daqueles conselhos. Muito legal. Porque muitas vezes o padre não tem tempo de fazer isso, mas quando faz é uma benção. Né? Aí ele falou, quando ele perdoou, depois falou assim, e outra coisa, eu te absolvo dos pecados que você não lembrou. De confessar. De confessar. Aí ele me ensinou que sempre quando eu terminar a minha confissão, a gente deve pedir e peço perdão pelos pecados que eu não me lembrei. Não mencionei. Você não pode omitir, mas tirar, lembra do escrúpulo, né? Tirar da gente aquela pressão assim, e se eu não lembrei de tudo? E se eu não falei tudo? Minha confissão não foi válida? Você saiu do confessionário, lembrou de alguma coisa? Na próxima vez confessa. A tua confissão está válida. Tudo que você parou. Assim, eu estou assumindo que a confissão está sendo feita da forma certa. Não vamos passar pelas 5 etapas. Você tem 5 etapas. 6 com absolvição, mas 5 etapas que você tem que passar para ter uma boa confissão. Né? Então, partindo do princípio que você passou por aquelas etapas, e uma delas é o exame de consciência, que você parou, você pensou, você reviu os conceitos, né, as virtudes, os pecados capitais, deu uma olhada naquilo, tentou se lembrar de fatos, e você chegou à conclusão daquelas 725 coisas, entendeu? Para falar em 5 minutos, você fez o que você podia fazer para essa confissão. Confessou, recebeu a absolvição, cumpriu suas penitências, beleza, lembrou depois disso, tua confissão está válida, tá? Muitas vezes você toma nota, para não esquecer se for o caso, se for uma coisa séria, lembra uma coisa séria, né? Se for coisa pequena, lembra que toda missa do domingo, o padre começa, a próxima aula sobre a missa, o padre começa perdoando os pecados veniais. Então esses pecados menores, mesmo que não tenham sendo absolvidos na confissão, vão ser absolvidos na primeira missa que você participar. Entendeu? Mais um motivo da mais um missa. dos vários motivos de ir à missa, né? Mais um. Estamos bem? 8º testamento? 8º mandamento? Os próximos 2.
Não desejar a mulher do próximo. Isso é importante, é claro, porque ao desejar a mulher do próximo, primeiro você se alimenta de sentimentos impuros, olhares impuros. Você está se carregando a questão de temperança, justiça. Eu posso listar um montão de coisas que você vai contra nessa atitude, mas primeiro você não é justo, porque você está tentando tirar de alguém o que lhe é devido. Aquela esposa pertence àquele homem, ou aquele marido pertence àquela esposa. Então você não pode ir lá e tentar retirar isso. É um desrespeito. Segundo, é um desrespeito ao sacramento daquela relação. Lembra, aquele casamento, aqui pode ser até um namoro, poderia ser o caso, mas se é um casamento, você tem então uma relevância maior, porque você está indo contra um sacramento. Uma relação dos dois com Deus. Você está indo lá e fala, eu quero quebrar esse sacramento. Né? Então você vai contra o sacramental, você vai contra a justiça, porque você está tirando o que não te pertence, você está tirando o que pertence a outro. E você está vivendo um ambiente de impurezas. Você está se carregando. Porque veja bem, na medida em que você decide, é a decisão, né? Investir num sentimento contra alguém que não está livre, você está se roubando do quê? Do céu. Seu fulano A, solteiro. Se o fulano A for casado, é pior ainda. Mas vamos dizer assim, pegar o caso, fulano A é solteiro e tem 2 amigos casados. Fulano A se permite desenvolver o sentimento por aquela pessoa que é casada. Do que fulano A está se roubando? Da própria salvação, né? Não, a salvação com certeza, né? Que está pecando com o mandamento. Mas ele, pensa bem, né? Agora estou fazendo para um aspecto social. Ele está se roubando da possibilidade de desenvolver o mesmo sentimento por alguém que esteja livre. E constitui mais um sacramento. Que constitui mais um sacramento. Então vê como às vezes nós nos sabotamos sem notar. Dificultamos a nossa própria vida. Nós dificultamos a nossa própria vida. Então, é importante entender que por trás de alguns desses mandamentos tem muitos outros sentimentos e situações que acontecem no nosso dia a dia sem que nós notemos. Que nos leva a cobiçar o bem dos outros. Inveja. Um dos vícios, pecados capitais. Vamos ver os pecados capitais, os vícios. Mas não precisa nem falar que justiça aí é claro, você quer algo que não te pertence. O problema, um dos vários problemas, é que ao não viver, ao cobiçar o que é do outro, você deixa de amar o que você tem. O ato de querer o que é de alguém é natural de quem não está satisfeito do que se tem. Agora, você não está satisfeito com o que você tem porque você não tem ou porque você não dá valor ao que você tem? Lembra nós conversamos na última aula sobre a questão do tempo, né? A vida ser feita de tempo e a gente repensar como é que nós priorizamos? Essas coisas se aplicam também. Toda vez que você tem um desejo por algo, o que está por trás? Tem uma aula que é muito legal, a aula de discernimento de Inácio de Loyola. Os exercícios espirituais de Inácio de Loyola. Mas toda vez que você quer alguma coisa que você não tem, o que está realmente por trás daquele desejo? É importante pensar. Às vezes a gente fala, não, eu quero mesmo porque eu gosto dessa cafeteira que é mais bonita que aquela cafeteira. Eu gosto desse carro porque é melhor que aquele carro. O que está por trás desse sentimento? Inveja. Pode ser. Pode ser uma série de outras frustrações. Né? Insegurança. Pode ser insegurança. Pode ser necessidade de preencher um vazio.
Nós, por natureza, temos dentro de nós um vazio que só pode ser preenchido por Deus. Só pode ser preenchido por Deus. Esse é o vazio da desconexão. No momento que o nosso cordão umbilical, da nossa relação com Deus, foi quebrado no pecado original, esse vazio ficou dentro de nós. Então, tentar preenchê-lo com satisfações imediatas só vai levar a se afundar mais. Você vai ter mais, você vai beber, e nunca vai perder a vontade de beber. Porque aquela sensação é imediata. No dia seguinte você está com ressaca e está com vontade de beber mais, porque aquele vazio não foi criado. E o inimigo das almas faz muito bom uso disso. Quebra a família, desintegra a sociedade, cria facilidade de conseguir coisa rápida, ou seja, te retira a esperança, te retira a atitude de ter que esperar por algo. Quebra em você a virtude da esperança, a sua capacidade de esperar, de trabalhar por algo maior. Tomar o tempo para trabalhar por algo maior. Não, isso aqui é agora, você pega iPhone, tem que ser agora. Então, com isso, as pessoas deixam de ter esperança. Que é perfeito. Para que você não tenha esperança, você começa a buscar satisfações imediatas. No dinheiro, na droga, na bebida, na festa, na bolsa de grife, no carro caro. Satisfação imediata. Porque eu não tenho esperança. Então, a nossa missão aqui é lembrar que a nossa esperança é estar com Deus no céu, e para isso nós temos mandamentos a seguir, temos virtudes a desenvolver, temos vícios a evitar, de forma que nós possamos nos aproximar do bem e nos afastar do mal. Esse é o nosso exercício, tão simples quanto esse. Então, o exercício de não cobiçar os bens alheios é um exercício de entender o que você tem, amar o que você tem e, acima de tudo, respeitar o que é dos outros. Somente físico? Não. Se você parar para pensar, muitas vezes o que as pessoas, se você tem uma boa relação com seu parceiro, sua esposa, ou o contrário, não importa o que você tenha. Tem pessoas que têm mais que você, mas te invejam da mesma forma. Porque eles têm inveja da relação que você tem. Da sua felicidade. Não é físico, não é material. Tem gente que vai falar para você deixar de ser bobo, deixar de ser boba, deixar de ficar indo na igreja, tudo não sei o que lá, porque não consegue ter essa conexão com Deus. O dinheiro não compra. Entendeu? Não consegue ter e quer te trazer pro buraco. Quer te trazer pro buraco. Porque o buraco é solitário. Mas não para nós. Nós temos uma comunidade. Nós temos uma igreja. Nós temos Deus. Nós temos um anjo da guarda. Nós temos o anjo da guarda do casamento. Nós temos irmãos e irmãs. Nós temos quem lute pela nossa salvação. Não existe vazio. O vazio em nós só existe se nós decidirmos por ele. Então, quanto mais nós entendermos como lutar contra querer o que é dos outros, entender as bênçãos que nós já recebemos, mais qualificado nós vamos ter para a transformação que nós precisamos passar para desenvolver todas as virtudes que, ao não seguir aqueles 10 mandamentos que nós descobrimos até agora, vai permitir que nós desenvolvamos. Certo? 7h55, tô ficando melhor nisso, hein? Vamos levantar a oração?